Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos livros mais influentes, mais controversos e, vamos ser sinceros, mais brutalmente honestos já escritos sobre a arte de governar. É uma obra que, 500 anos depois, ainda causa muito debate e ensina bastante. Bom, vamos começar a desvendar isso. Para a gente entender o Príncipe, a primeira coisa é saber para quem ele foi escrito. Maquiavel não estava escrevendo para o povão, não. Ele ofereceu esse livro como um presente de valor inestimável para um governante da época, o Lorenzo de Médici. Ele basicamente disse: olha, o que eu tenho de mais precioso é o meu conhecimento. Tudo que eu aprendi na prática, correndo riscos. Ou seja, era um manual de altíssimo nível, direto da fonte. E que manual, hein? Naquela época, a maioria dos filósofos falava de mundos ideais, de repúblicas perfeitas, que nunca existiram. Maquiavel, ele chutou o balde. Ele estava interessado na verdade efetiva da coisa, ou seja, em como o poder realmente funciona na prática, não como a gente gostaria que ele funcionasse. Maquiavel já começa identificando o maior de todos os desafios. Ele diz que manter um governo herdado do pai, por exemplo, é relativamente fácil. As pessoas já estão acostumadas com aquela família no poder. Agora, conquistar um lugar novo e conseguir se manter lá, aí a história é outra. É um jogo muito, mas muito mais complicado, cheio de armadilhas. E para jogar esse jogo perigoso, um príncipe precisa entender duas forças que, segundo Maquiavel, ditam as regras do destino. Não é só sorte e também não é só habilidade. É a dança constante entre essas duas coisas. E aqui estão os dois conceitos centrais. De um lado, a fortuna, que é a sorte, o acaso. Ela pode te colocar no poder, claro, mas é um terreno muito instável. Do outro lado, a virtude. E atenção, não é virtude no sentido moral, tá? Para Maquiavel, virtude é uma mistura de habilidade, coragem, astúcia, a capacidade de se adaptar. Conquistar o poder com virtude é bem mais difícil, mas é o único jeito de construir algo que dure. E essa metáfora dele é simplesmente perfeita para ilustrar a ideia. Um poder que vem só da sorte não cria raízes. É como uma planta que cresce rápido demais, sabe? Na primeira ventania, no primeiro problema sério, tudo desmorona. Sem a virtude para firmar as bases, o poder não se sustenta. Agora a gente chega na parte talvez mais famosa do livro inteiro. Uma pergunta que vai direto no coração da visão bem, digamos, pessimista que Maquiavel tinha da natureza humana. E aí, qual seria a escolha ideal? Ser um líder que todo mundo adora ou um líder que impõe respeito pelo medo? Pense bem, porque a resposta de Maquiavel é direta e bem desconfortável. Tá aí, preto no branco. Na real, o ideal seria ser os dois, mas como isso é quase impossível, Maquiavel crava: a segurança do Estado está no medo, não no amor. E por que isso? A lógica por trás é de um pragmatismo brutal. Maquiavel argumenta que os seres humanos são, por natureza, egoístas e traiçoeiros. O amor depende da gratidão, e as pessoas esquecem a gratidão rapidinho quando lhes convém. Já o medo da punição, esse é um sentimento com o qual um governante pode contar, sempre. Mas olha só, e esse ponto é fundamental. Uma coisa é ser temido. Outra, completamente diferente, é ser odiado. Ser odiado é um erro fatal, e Maquiavel dá a dica de ouro. Para não ser odiado, o príncipe nunca, jamais, deve tocar nos bens e na família do seu povo. O medo controla, o ódio inflama a revolta. Para mostrar como funciona o que ele chama de crueldade bem empregada, Maquiavel usa o exemplo de César e Borgia. É uma jogada de mestre, quase teatral. Primeiro, Borgia bota um ministro super cruel, um tal de Remiro de Orco, para botar ordem numa província rebelde. Ele faz o trabalho sujo. Segundo, quando a paz é restaurada, o que Borgia faz? Manda executar o próprio ministro em praça pública. E o resultado? O povo fica ao mesmo tempo chocado e aliviado, assombrado e satisfeito. Borgia conseguiu a ordem, mas a culpa pela violência ficou toda para o ministro morto. Gênio, né? Essa estratégia do Borgia, que mistura força bruta com uma astúcia incrível, nos leva a outra metáfora famosíssima de Maquiavel. Para ele, um bom governante não pode agir como um animal só. Ele precisa ter duas naturezas. Primeiro, ele precisa ser o leão, forte, imponente, que não tem medo de mostrar os dentes e assustar os lobos, ou seja, os inimigos. A força é essencial para botar ordem na casa. Só que ser forte não adianta nada se a pessoa for boba. O leão não percebe as armadilhas. Por isso, o príncipe também tem que ser a raposa. Esperto, astuto, que sabe farejar o perigo de longe e desviar das ciladas. E aqui está o pulo do gato. Um não funciona sem o outro.
Força sem inteligência é só violência burra. E inteligência sem força não consegue se impor. O governante de sucesso é aquele que sabe a hora de rugir como um leão e a hora de ser sorrateiro como uma raposa. E essa natureza de raposa vai além da estratégia. Entra na moralidade. Maquiavel diz que um príncipe tem que parecer bom, parecer religioso, fiel, honesto, a imagem é tudo. Mas, na prática, ele tem que estar pronto para quebrar promessas, para agir contra a moral e a religião, se for necessário para a sobrevivência do Estado. É a arte de fingir, de dissimular. Então, depois de toda essa honestidade desconfortável, por que o príncipe ainda é tão importante hoje em dia? A resposta é simples, porque ele se recusa a ignorar o lado sombrio do poder. Essa frase, o fim justifica os meios, embora não esteja exatamente assim no livro, resume perfeitamente a filosofia. A ideia é que, para um líder que não tem um tribunal superior para julgá-lo, o que importa no fim das contas é o resultado. Se as ações, mesmo as mais duras, garantirem a estabilidade do Estado, elas serão consideradas vitoriosas. E isso nos deixa com a grande questão que ecoa há séculos. O príncipe é um guia realista e pragmático para a tarefa dificílima de governar, ou é simplesmente um manual para tiranos, uma licença para abandonar qualquer tipo de moralidade? A verdade talvez seja que ele é, de forma bem desconfortável, um pouco dos dois. E é por isso que a gente continua discutindo Maquiavel até hoje.